O Paulo Brax, né, falou lá no Mineirão ontem, depois dessa vitória do Galo, e que bom que isso está virando rotina, né? Justamente, o Domênico participou conosco na semana passada, o diretor de comunicação, e a gente teve até a oportunidade de falar com ele, né, de enaltecer essa mudança aí de postura do Atlético, que agora tem se posicionado mais, principalmente na figura do Paulo Brax. Esclarecer algumas situações, porque antes o Atlético ou ficava em completo silêncio ou emitia alguma nota. E nada melhor do que o olho no olho, que uma fala de um diretor. E ontem o Paulo Brax falou sobre estas especulações no mercado, sobre jogadores que estão chegando, saindo. Não foi uma entrevista coletiva, mas foi um pronunciamento. E ele falou assim, vou falar aqui de alguns nomes, se eu esquecer de algum, vocês sopram aí. E foi falando, né, sobre situações, sobre jogadores que o Atlético está trazendo, sobre outros jogadores que estavam aí no mercado, na mídia, mas que na verdade não estão negociando. Vamos ouvir então, né, o Paulo Brax, e depois a gente comenta em cima dessas possíveis contratações. A gente tem um pré-acordo com o Bahia. O atleta viria num empréstimo em uma composição de elenco, um jogador com as características que a gente busca, de perna esquerda, de experiência, jogador que já trabalhou com a comissão técnica, e está previsto aí para vir nos próximos dias, somar dentro do nosso elenco. E é um movimento que ele é complementar ao movimento do Ivan Roman, que é um atleta que já está integrado, é um jogador de projeção, um ativo, que a gente vai trabalhar muito com ele, um jogador de menos de 20 anos. E a gente, sempre que possível, vai fazer esse equilíbrio dentro do elenco, que não deixa de ser uma linha de sucessão, pensando não só no presente, mas no futuro do Galo. Enio, vários nomes que surgem não necessariamente são nomes que estamos negociando. É muito comum no futebol, ainda mais nesse momento, a gente sondar, procurar, conversar com atletas, com clubes a respeito de alguns jogadores, o que acontece com a gente também. Nós estamos recebendo, inclusive, muita procura, muita pedido de informação de alguns atletas aqui dentro, isso é natural. Não tem nada na mesa sobre o Enio, que é um atleta emprestado ao Juventude, que pertence ao Amazonas. João Marcelo, oportunidade boa para dizer que pela segunda vez comigo, a gente começa uma negociação bem mineiro, bem tranquilo, com as pontas todas firmes. Quando falo ponta firme, é o clube do outro lado, que o atleta detém vínculo, e os agentes e o staff do jogador. E no meio dessa negociação surge um clube, geralmente um clube também de camisa, rival nosso, e faz uma proposta indecorosa ao jogador, aos seus empresários, e tenta atravessar o negócio. Já é a segunda vez que fazem isso. E eu, obviamente, não vou citar o nome do clube, mas o clube sabe o que fez. E o João Marcelo, que é um atleta que esse ano fez 5 gols em 5 jogos na Copa São Paulo, no Campeonato Paulista também fez gols importantes, é um atleta de 20 anos, 2005, uma projeção muito grande, um jogador que a gente prospectou e a gente trouxe para BH. O atleta foi ao CT, foi à Cidade do Galo, a gente conseguiu segurar essa informação até de noite e o atleta está aqui. O atleta viu o jogo, acompanhou com seus empresários, com o Saulo, com o GG, que foram pontas firmes nesse processo. Não é jogador do Atlético ainda, porque amanhã a gente está com a previsão de assinar o contrato, mas se tudo der certo vai ser jogador nosso, também dentro dessa nossa política de ter um elenco equilibrado nas competições que nós temos no ano, e um jogador que a gente avaliou muito bem e que está sendo disputado dentro do mercado. Muito bem, Paulo Brax falou basicamente sobre todo mundo, né? Ainda destaca, logo depois disso, alguém pergunta do Mina, ele fala que não tem nada, que o Atlético não contratou o Mina, e enfim. Assim, eu achei, até falamos sobre isso ontem, né, Pedro, na transmissão, eu achei
ótima essa iniciativa do Atlético, faltava muito isso, né, Vini? A gente comentava disso. Ninguém colocava a cara, né? Então acabava o jogo, era o jogador falando uma coisa, era o jogador se justificando, pedindo desculpa pra torcida, ou até quando se classificava, ia bem, pô, legal e tal, o treinador também, mas não aparecia ninguém da SAF, ninguém da diretoria de futebol, nada. De repente agora o Paulo Brax fala, e o mais legal foi que ele não chegou com uma pauta pré-pronta. Ele chegou lá e falou assim, eu vou falar sobre uns 2 ou 3 jogadores aí, vocês vão me perguntando, tá tudo certo. Então o pessoal foi falando, ele falou, olha, o fulano de tal, tá assim, fulano de tal, tá assim. Aí o Vini grita lá, o Mina, o outro grita lá, não sei o que e tal. E ele foi de improviso, né, resolvendo isso na hora, achei legal. E foi, meus amigos. Tem que gritar assim, Mina! Eu também pensei nisso. Seus cabelos! Já acabou a jornada de ontem, Piedade, já acabou. 6-3, e ele falou que não tem nada pelo Rubens, que conversa sempre com o Palmeiras. Aliás, a gente percebe, né? Só olhar o Atlético no papel que dá pra saber que conversa bastante com o Palmeiras. Enfim, aliás, ontem me mandaram os vídeos dos primeiros gols do Paulinho aí pelo Palmeiras, que ele andou fazendo golaço no carnaval. Que coisa. Eu pensando aqui, gente, Paulinho nem voltou a jogar. Pois é. Eu tô pensando nisso também. Por isso mesmo. Ô, Andrade, ainda temos aqui, antes do assunto Alisson, você não viu o vídeo não? Depois eu vou te mostrar. Opa, vamos lá, me manda aí. Antes do assunto Alisson, que já tem muita gente opinando aqui, aliás, deixa a sua opinião, você venderia o Alisson dessa vez? Responde na enquete e deixa a sua mensagem aqui, o seu comentário também. Temos o Cuca falando sobre mais reforços, né? Isso, o Cuca comentou sobre a chegada do Vitor Hugo, que o Paulo Brax já comentou também sobre este zagueiro, já tem um pré-acordo com o Bahia, e também a chegada do atacante João Marcelo, que inclusive estava no Mineirão ontem, já acompanhando a partida. O Cuca falou sobre esses jogadores. O João Marcelo é um jovem também muito promissor, né? Um jogador de velocidade, de força, de arranque. Esse tipo de centroavante que os treinadores, a maioria, gostam de ter. Então eu acho que foi uma grande aquisição que nós fizemos. Quanto também vai precisar maturação, né? Quanto ao Vitor Hugo, nós temos uma carência de mais um zagueiro no elenco, e principalmente pelo lado esquerdo. Daqui a pouco a gente perde o Alonso, ele vai servir a seleção, e o Vitor Hugo vem para isso, né? Foi tentado outros jogadores e hoje o mercado está muito acima do normal, e nós temos um orçamento para trabalhar e estamos trabalhando dentro desse orçamento. O Vitor Hugo, além de ser um jogador de minha confiança, é um jogador que vem com custo zero, e é difícil você encontrar um jogador responsável como ele e bom jogador que vai suprir a carência de outros quando eles saírem. Então eu acho que também a gente fica bem representado na zaga com a chegada dele. E concordo com o Cuca, né? Principalmente essa composição, profundidade que daria o elenco com as saídas, né? A iminente saída do Bruno Fux pro Palmeiras. Essa chegada aí do Vitor Hugo pode sim agregar. Quer falar alguma coisa sobre o Cuca também já ter comentado aí, Vitor Hugo, João Marcelo? Sim, são jogadores indicados por ele, né? Que ele trabalhou no caso do Vitor Hugo. O Vitor Hugo não tá bem, né? Não tá nem relacionado, vencendo, né, no Bahia, mas é um cara da confiança do Cuca. Eu acho que o Atlético realmente tá precisando. Mas aí também fechou, né? Como o Paulo Brax disse em relação ao Mina, né? Não vem. Bom, ele falou também, né, Vini? Eu não sei até que ponto esse não está negociando, não tem nada. Sei também se é para meio do ano, né? É porque em outra oportunidade, o Paulo Brax, inclusive foi na apresentação de alguns jogadores na Arena MRV sobre o Mina, o Paulo Brax, numa conversa informal, ele falou: não tem nada assinado ainda. Naquele momento, o Atlético negociava assim com o Mina e tinha uma expectativa de fechar com o jogador. Só que a negociação não avançou. Então, nas outras entrevistas do Paulo Brax, ele já mudou o discurso. Falou assim: não, Mina não tem nada. Já foi diferente o discurso dele, então assim, até pela chegada do Vitor Hugo, acho que não faz muito sentido mais trazer o Mina, né? O normal também de dirigente de futebol não é entregar a paçoca desse jeito, né? Então realmente não tem nada não, no dia seguinte o cara desembarca aí. Às vezes já aconteceu isso várias vezes, mas nesse caso específico, realmente com a chegada do Vitor Hugo, que a gente falava outro dia, né? O Atlético já tem 5 zagueiros, com o Vitor Hugo chegando 6 zagueiros. E aí o Mina ainda 7, aí passou um pouco da conta, né? Eu acho que 6, beleza, pra temporada, tá tudo certo.
Vai ter Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileiro, beleza. Agora, 7 zagueiros realmente... Ou então alguém tava de saída, né? No caso, o Rômulo, por exemplo, que chegou a ser falado no Fluminense. Ele falou que não tem nada também, viu? Em relação ao Rômulo, não nessa entrevista, né? Em outra oportunidade, falou que não tem nenhuma negociação envolvendo o Rômulo, que ele faz parte dos planos. Então, vamos aguardar o meio do ano para ver se realmente o Mina não tem nada. Ainda, Pedro, rapidinho sobre as falas aí do Paulo Brax. Quando ele fala sobre o atacante João Marcelo, ele falou que um outro clube, ele não citou o clube, mas é o Corinthians, tá, gente? É o Corinthians que tentou atravessar a negociação. O Atlético já tinha tudo acertado com o jogador, com o staff, com o clube, com o Guarani. E aí o Corinthians chegou lá depois do Atlético já ter tudo acertado, oferecendo uma grana maior. Mas o staff do João Marcelo foi firme na palavra e acabou negociando mesmo com o Galo. Ele ainda chamou a proposta do Corinthians de indecorosa, né? Falou que não foi a primeira vez, né? Então, Corinthians e Atlético aí, enfim. É porque teve o caso do Rony também, que aí envolveu o Vasco, né? Ah, sim. Não em relação ao Corinthians. Isso. É outro clube. Né? Exato.